Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar iniciando hoje o nosso módulo de missiologia. É a primeira aula. Missiologia é o estudo das missões. E missões, irmãos, estar no coração de Deus é algo que nós temos que estar dispostos a fazer. Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós assumimos um compromisso, nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos embaixadores de Cristo, quer aqui em Juiz de Fora, quer em cidades vizinhas, a nível do Brasil e a nível mundial, porque conforme está em Atos 1:8, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, então irão para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Talvez a sua tradução não seja essa, mas é dessa forma. Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, por quê? Quando nós somos revestidos de poder através do Espírito Santo de Deus, nós somos impulsionados a estar fazendo missões. Nós não temos dificuldades. Nós podemos receber um não aqui, receber uma afronta ali, receber uma perseguição aqui, acolá, mas nós somos renovados e somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra do Senhor. Mostrar para este mundo, muitas das vezes, aquele que te confronta, aquele que te persegue, aquele que te maltrata, é o que mais precisa do Senhor Jesus. E muitas das vezes é dentro de casa, é no âmbito familiar, que vem as piores objeções e vem, digamos assim, as piores e mais dolorosas afrontas. Mas nós não podemos deixar isso nos abalar, porque a maior dificuldade, o mais difícil, melhor dizendo, foi o que o Senhor Jesus fez. Ele se destituiu-se de sua glória e veio a este mundo como homem, 100% homem, 100% Deus, provou tudo que a gente passa aqui, o Senhor Jesus sabe de todas as coisas e ele venceu sem pecado. Então, através de estarmos com ele e através de seguirmos os passos dele, os ensinamentos dele, buscá-lo, nós vamos conseguir estar fazendo missões, seja urbanas, interurbanas, a nível Brasil e mundial. Nós temos, irmãos, a nossa igreja, que é a mantenedora do Ibadejuf, que é a igreja anfitriã do Ibadejuf, e nosso pastor presidente, que também é o pastor presidente do Ibadejuf, nós temos 23 contratos com a agência missionária Vem Brasil. Atualmente, desses 23 contratos, nós temos 35 missionários no campo. No Brasil, além das congregações de Juiz de Fora, que a gente trabalha através do departamento evangelístico, além das quatro paredes, igreja além das quatro paredes, nós temos também nos bairros de Juiz de Fora, em vários bairros, congregações que trabalham com evangelismo pessoal, naturalmente, uma, duas ou três, muitas das vezes até 4 vezes na semana. Cultos ao ar livre, trabalhando, evangelizando, para mais e mais pessoas conheçam o nosso Senhor Jesus. E voltem, muitas das vezes tem uns que precisam estar voltando para os caminhos do Senhor, já estiveram nos caminhos do Senhor, mas por algum motivo deixaram de caminhar com o Senhor e precisam estar retornando para os caminhos do Senhor. Além disso, nós temos também uma missionária adotada através da Vem Brasil, que faz um trabalho na cidade de Maracanã, interior do Pará, com 2.200 e alguma coisa, 2.200 crianças, fora adolescentes e jovens, populações ribeirinhas, sertanejos, trabalha com ciganos, e temos também o missionário no interior do Piauí, que trabalha com sertanejos, pastor Evandir. Louvado seja Deus.
que você está fazendo aqui, nós estamos fazendo aqui, mas através de orarmos e contribuirmos, eles estão fazendo lá. É um braço da nossa igreja lá, tá certo? E temos fora do Brasil, em vários locais. Temos em Moçambique e África, temos em Guiné-Bissau, nós temos em Cabo Verde, nós temos na Europa, nós temos também, digamos, outros países, que agora me falhou a memória passar para os irmãos, mas são vários países, nós temos missionários, são 35, né? Então, na próxima aula eu vou estar passando para os irmãos os slides com os nomes dos missionários, local de atuação, que às vezes a memória falha, né? Vou lembrar de todos agora, sim. Temos no Paquistão, temos, né, também ali em Guiné-Bissau, já falei, né? Sul, Guiné-Bissau Sul, Tombali e outros países também que estamos atuando, Venezuela, nós temos também na Venezuela, e são situações completamente diferentes. Nós temos, por exemplo, na África, a dificuldade muito grande, a pobreza muito grande, mas o coração mais aberto para receber Jesus. Nós temos em lugares, por exemplo, que a situação é melhor, como na Europa, mas a dificuldade é muito grande também, porque sem Jesus não dá, você com dinheiro, sem dinheiro, é muito complicado, mas o coração é muito duro, porque as pessoas pensam que o dinheiro resolve tudo. O dinheiro pode ajudar, mas resolver tudo ele não resolve. Nós temos na Bíblia o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha para o tratamento e continuou enferma. E existem pessoas que, mesmo tendo condição de importar remédios, de fazer, estar em consultas médicas internacionais, hospitais internacionais, onde tem muitos recursos da medicina, recursos que foram digamos, descobertos, mas ele pode ter acesso ao melhor médico, ao melhor remédio, mas a saúde ele não consegue comprar. Nós não conseguimos comprar a saúde, nós conseguimos comprar a paz, nós não conseguimos comprar, digamos assim, a tranquilidade. Você pode ter um bom colchão e não ter sono para dormir. Então, isso tudo, irmãos, tem situações que só Jesus mesmo. E a importância de missões é exatamente isso, é estarmos falando para este mundo que está, muitas das vezes, grandes movimentos contrários à evangelização, grandes movimentos contrários a estarmos divulgando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque não querem que a grande massa, hoje tem mudado muito isso, graças a Deus, que a grande massa conheça o nosso Senhor Jesus, porque o único que liberta, que salva é o Senhor Jesus, e ele tem condições de estar fazendo o melhor, transformar, muitas das vezes, uma situação difícil em uma situação de plena paz, né? Às vezes, a pessoa está com enfermidade, o Senhor vai e transforma aquela situação, ou às vezes usa o médico para poder transformar, um médico que Deus orienta para estar no nosso caminho, para que então, através dele, a gente consiga sanar o problema de saúde, seja qual ele for, né? E isso tudo, irmãos, é através da palavra de Deus, da palavra que nos liberta. Por isso a importância de estarmos preocupados em estar cada vez mais nos disponibilizando, melhor dizendo. Se eu não posso ir, eu posso estar orando, eu posso estar contribuindo para aquele que está disposto a ir e fazer a vontade do Senhor. O importante é eu estar realmente na brecha, tentando ali fazer o melhor que eu posso, porque a obra não é minha, não é sua, a obra é do Senhor Jesus, nós somos instrumentos, nós somos vasos de barro para fazer a obra do Senhor. E como eu estava dizendo, a questão da mulher do fluxo de sangue, ali a Bíblia relata que ela enfrentou uma multidão e foi até Jesus. E ali ela conseguiu tocar, né, no dalit de Jesus, na franja ali do dalit que Jesus estava usando,
e ela foi curada imediatamente. Tem situações que a gente recebe a cura imediata, tem situações que Deus usa os médicos, tem situações que passamos por um processo e Deus nos dá graça para isso, mas, ou seja, é sempre através de Cristo Jesus que a vitória é alcançada. Por isso que nós temos que estar passando para as demais pessoas sempre que temos a oportunidade, quer seja no nosso dia a dia, na nossa vizinhança, quer seja no trabalho, quer seja num supermercado, quer seja no ponto de ônibus, quer seja na fila do banco, onde tivermos, nós temos que estar falando do amor de Deus, contando a experiência, ou às vezes não contando, mas deixando um folheto, ou às vezes só de nós agirmos de forma diferente, nós vamos demonstrar que somos servos do Deus Altíssimo. Às vezes acontece algum problema no trabalho, ou às vezes onde estamos, a nossa posição de servo fala mais alto do que 1000 pregações. É no sentido de que, às vezes, nossa forma de agir vai demonstrar que somos diferentes. E vai ser uma oportunidade de falarmos do amor de Jesus. Nós temos, McGravan, que é o chamado pai das missões. Ele é neto de pastor, filho de pastor, ele atuou na Índia e escreveu um livro chamado As Pontes de Deus. Muitas das vezes Deus nos usa para sermos pontes de Deus, para chegarmos até pessoas que não teriam oportunidade de ouvir falar de Jesus, e nós temos que estar atentos para sermos usados por Deus como pontes, porque Jesus veio para nos salvar, e através de Jesus, aquele abismo que tinha entre a humanidade e Deus foi sanado através da ponte que é Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai hoje através de Jesus Cristo. Antigamente, antes de Jesus, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, ia no Santo dos Santos para a expiação dos pecados do povo e dele também. Nós hoje temos Jesus que está conosco, nós podemos estar orando de joelhos, caminhando no trabalho, na escola, onde quer que nós vamos, a gente ora mentalmente, oramos em voz alta, oramos de joelhos, oramos caminhando, oramos dentro do ônibus, oramos no trânsito, e Deus nos ouve através de Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. E quantas pessoas não conhecem essa maravilha que é termos a oportunidade de falar com o nosso Deus através de Cristo Jesus. Mas nós temos um adversário que foi ele mesmo, que tanto fez até que a desobediência aconteceu lá no Jardim do Éden para tirar nossa comunhão com Deus. Porque ele sabe que sem comunhão com Deus, nós somos fadados a perecer, somos fadados ao fracasso, porque através da comunhão com Deus, nós somos libertos. E muitas das vezes, se a gente não tiver comunhão com Deus, sempre, não é muitas das vezes, sempre sem comunhão com Deus, nós vamos sempre perecer e vamos ficar dando volta em círculos, e ali de pecado em pecado, e não vamos ter a paz, a tranquilidade e a salvação de que está sabendo que está reservado para nós é muito maior. E é tão bom que o nosso adversário sabe que é tão bom que ele faz de tudo para, como ele não vai conseguir voltar, faz de tudo para que mais pessoas fiquem acompanhando ele e não conheçam a maravilha que é estar com o Senhor na eternidade. E para isso, eu gostaria de passar para os irmãos aqui, no mundo, há 7.188 povos não alcançados. Não é pessoas, são 7.188 povos não alcançados. É muita gente ainda, irmãos, que não foram alcançados, né? Nós temos o PNA, povo não alcançado. É um povo sem comunidade cristã autóctone, com insuficiente número, recursos, visão para fazer discípulos de Jesus do seu próprio povo, sem apoio externo, em geral com menos de 2% de evangélicos. São pessoas que estão pedindo socorro, que não tem, são povos não alcançados, ainda temos esse povo, né? Nós temos que trabalhar para isso, para a gente estar tirando esse povo dessa situação de não conhecer ao Senhor Jesus. Nós vemos hoje, a grande maioria, eu creio que todos os alunos do Ibadejuf
são cristãos. Os que eu leciono presencial, todos são cristãos. Não sei se na plataforma, pode ser que algum irmão, alguma irmã ainda está em processo de conversão, ainda não é cristão. Eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Então, você imagine você, hoje, por exemplo, você está assistindo a aula hoje, você não queria assistir a aula hoje, por um problema qualquer que você estava passando, na família, no trabalho, o que foi, você vai e ora ao Senhor, busca o Senhor, pede ao Senhor graça, e o Senhor, então, renova suas forças, você vem assistir a aula, você aprende mais, que tem que orar mais, tem que buscar, oremos para que o Senhor envie obreiros aos povos não alcançados deste mundo. E Deus vai providenciar, pode usar você em oração, pode usar você nas contribuições, e você vai estar ali fazendo algo para um povo não alcançado. No nosso Brasil, nós temos segmentos não alcançados, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, os mais pobres de todos os pobres, os mais ricos de todos os ricos. Nós temos sertanejos, pessoas que não têm acesso, e infelizmente ainda é a realidade. Porque pensa, mas como é que pode aquela pessoa muito pobre, mas muito pobre mesmo, que tem aquela dificuldade para o dia a dia, de alimentação para o dia a dia, que não consegue, tem que ir no lixão, ver se consegue alguma coisa no lixão. É muito triste, irmãos, mas geralmente são pessoas com muita revolta, acreditando que Deus esqueceu deles, e só que o inimigo vai colocando isso no coração deles, achando que Deus não liga para eles, e que eles são mesmo fadados àquela situação, e estão ali lutando para o pão do dia a dia, para não ter que entrar para o crime, aquela situação toda. São difíceis de alcançar também, né? São segmentos difíceis de alcançar, não alcançados também, não só são povos também, né? Mas nós temos que estar mostrando para eles que através de Cristo Jesus, Deus vai mudar a situação. Deus muda a situação. Agora, você tem que também estar fazendo a sua parte, você tem que estar buscando ao Senhor, e nós somos instrumentos do Senhor para isso. E os ciganos, quilombolas, são descendentes de escravos, são os quilombolas, os ciganos, que têm aqueles rituais, né, de antigos, leitura de mão, quiromancia, alguns casos, né, e também a questão de tradições de longa data, negociações, muitas das vezes fazem negócios onde só eles levam vantagem, aquela situação de estar trabalhando sem honestidade, em alguns casos, né? E o quilombola, ele recebeu da herança africana de rituais de espiritismo, coisas que não cultua ao Deus Todo-Poderoso, né? Tem vários deuses e tal. E outra coisa também são os indígenas, né? Os indígenas também, eles cultuam através da pagelança, cultuam o sol, cultuam a floresta, cultuam a lua, e não cultuam muitas vezes o Deus Todo-Poderoso. É um trabalho, assim, muito, digamos assim, árduo, porque são gerações e mais gerações que acreditam aquilo como verdade absoluta, né? Os ribeirinhos estão ali, não tem comunicação de estradas, é através de barcos que os missionários vão lá e fazem o trabalho evangelístico, levam a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus faz toda a diferença. Então, é muito importante nós termos o conhecimento para podermos, então, tendo conhecimento, a gente vá fazendo o trabalho que é para nós buscarmos cada vez mais termos a preocupação de sermos servos do Senhor, para naquele grande dia nós vamos cantar o hino da harpa cristã, não vamos cantar com alegria, né? Porque a gente não vai estar com as mãos vazias, né? Posso, tendo as mãos vazias, ao Senhor me apresentar. Nós não vamos cantar esse hino, porque nós temos a preocupação. Então, o Graban,
ele defendia, ele escreveu esse livro sobre as pontes de Deus, ele defendia a preocupação de crescer na graça e no conhecimento, ou seja, conhecimento, conversão e discipulado, porque é muito importante os movimentos amplos, né? A gente faz aquele trabalho amplo, como as cruzadas, é muito maravilhoso, e várias pessoas fazem, né? Nós temos aí Billy Graham, que fez muitas cruzadas, Bernard Johnson, a nossa igreja faz também, outras igrejas fazem, é maravilhoso esse trabalho. Só que nós não podemos deixar, após esse trabalho, nós não podemos deixar de discipular os irmãos e as irmãs que aceitaram Jesus nesse trabalho. E tem que continuar esse trabalho até a próxima cruzada, né? Assim como o trabalho missionário, principalmente na janela 1040, são os países onde a maioria é muçulmana, é tudo muito difícil, tudo muito complexo. Nós temos que estar tendo ali aquele trabalhar contínuo, porque a luta é grande em todos os lugares, mas onde, na janela 1040, a luta ainda é maior, quer seja no catolicismo romano, como lá em Portugal, Espanha, quer seja nos países onde o relativismo, né, como na França está muito grande, e países árabes, Irã, Iraque, esses países também é muito complexo por conta da questão do Islã. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, estou dizendo, irmãos, a dificuldade de você estar mostrando para esse povo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é ampla. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que ter essa preocupação de estar passando, ensinando, né? Não só falando, pregando a palavra de Deus, mas estar mostrando na palavra de Deus o conhecimento, a libertação que só Jesus pode nos dar. O segmento mais ricos de todos os ricos, irmãos, é complicadíssimo, porque as pessoas põem no dinheiro todas as suas como é que eu posso dizer? Toda a sua garantia, né? Confiam demasiadamente no dinheiro. E nós temos exemplo na Bíblia, da mulher do fluxo de sangue, que está relatado na Bíblia, que ela gastou tudo que tinha e não foi curada. E eu conheço casos de pessoas que não foram curadas com o recurso. Prolongou o sofrimento, muitas das vezes a pessoa fica como cobaia de novos experimentos e não resolve. Não resolve, porque o organismo não reage. A saúde a gente não compra, a saúde a gente tem ou não tem. O remédio vai te dar condições, mas o seu organismo tem que reagir. Se o organismo não reage, o remédio não vai fazer por ele sozinho, não vai resolver, tá certo? Ele ajuda, mas nós temos que ter ali a nossa saúde, nós temos que ter uma reação ao medicamento para poder, então, as coisas fluírem de uma maneira mais suave, né? E chegar à cura. Chegar ao momento que a gente vai estar glorificando ao Senhor Jesus por conta daquilo, tá certo? Mas, muitas das vezes, a gente vai, fala, e a pessoa retorna, ou então ela não progride, mas nós temos que orar, nós temos que ter a preocupação de estar falando para aquela pessoa em todas as oportunidades, que o Jesus que nós servimos é o único que pode resolver o problema, tá certo? Mesmo que houve alguma situação que atenuou, mas resolver o problema definitivamente só o Senhor resolve. E nós vamos ver também, durante as nossas aulas, que nós temos ali declínios missionários e ápices missionários, né? Porque toda vez que está indo muito bem a obra missionária, nós sabemos que o nosso adversário faz de tudo para dificultar. Mas nós vamos ver caso a caso por que houve o declínio, por que aquela situação não perdurou, para podermos estarmos cada vez mais vigilantes para quando estivermos no trabalho missionário indo bem, nós ficarmos atentos para evitar problemas
de declínio, para que seja cada vez mais e melhor, que possamos estar fazendo como em Atos 1:8, não esquecendo de sermos revestidos, porque temos que ser revestidos mesmo. Às vezes você vai fazer um evangelismo, por exemplo, e a pessoa pega, você entrega o folheto, a pessoa às vezes não quer receber, ou então recebe o folheto e amassa na sua frente. O que você vai fazer numa situação como essa? Não é constrangedor? O que você faz? Você fala assim, olha, esse era para você amassar, mas esse aqui é para você ler. A pessoa vai ficar tão constrangida com a sua reação, na maior calma. Você fala assim, esse é para você amassar, esse é para você ler. A pessoa vai ler. E ali Deus vai fazer a obra, não importa o tempo. Nós temos foi pastor, já partiu para a eternidade, pastor Paulo Leivas Macalão. Ele foi evangelizado com um folheto, irmãos. Um homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Olha como o folheto é importante. Mas você tem o folheto, mas tem também as redes sociais. Trabalha nas redes sociais. Evangeliza através das redes sociais. Use as ferramentas que nós temos. Vamos usar as ferramentas que nós temos para fazer o evangelho fluir para todos os cantos da terra. Não vamos deixar de fazê-lo fluir. Vamos ser instrumentos do Senhor Jesus cada vez mais e melhor, porque nós não vamos, naquele dia, falar que estamos com as mãos vazias. Vamos estar com as mãos cheias, vamos fazer, vamos ajudar outros a fazerem, como o caso dos missionários, igual eu falei para os irmãos, louvado seja Deus. Nós temos também, já falei com os irmãos na Europa, nós temos o nosso missionário Malco e Lívia, que estão ali em Verona, fazendo o trabalho do Senhor, glória a Deus. Eles são da nossa igreja, estão lá adotados através da Vem Brasil, e já estão ganhando almas para Jesus, para grande e maravilhosa futura igreja, Assembleia de Deus na Itália, né? Eu estou ainda aprendendo a falar Assembleia de Deus na Itália, né? Missione, oh glória, né? E assim outros países também, e não podemos esmorecer. E o Malco me contou uma situação, quando ele estava na Inglaterra ainda, porque ele foi para a Inglaterra, mas ali foi depois ir para a Itália. Esteve na Itália e voltou para a Inglaterra por conta de documentos, para estar estabelecendo na Itália. Mas a Inglaterra passou pela Inglaterra, mas o objetivo final seria a Itália. E lá na Inglaterra, eles moravam numa casa comunitária, isso é muito comum lá, o aluguel é muito caro. Então, tem uma pessoa, o dono da casa, aluga quartos, e a pessoa compartilha banheiro, compartilha cozinha, tudo mais. E tinha uma pessoa lá que era contrária à igreja, era uma pessoa muito difícil de lidar, e aquela dificuldade toda, mas como Deus é maravilhoso. Essa pessoa trabalhava fazendo faxina. É muito comum ter empregos para brasileiros mais fáceis lá fora do Brasil, nessa área, porque é uma área que muitos ali europeus não querem participar, eles preferem pagar, eles têm outros empregos, preferem pagar essa área. Então, ela se acidentou e estava com o ombro muito machucado, não chegou a quebrar, mas é uma luxação que dificultava ela trabalhar. Mas como ela não podia ir no posto de saúde, porque ela estava ali com documentação ilegal, ela não tinha documentação legal ainda. Se ela fosse no posto de saúde, era perigoso ela ser deportada. Então, ela estava sentindo dor e tomando analgésicos e tal, mas não estava conseguindo trabalhar, porque como é que vai trabalhar sem poder mexer com o ombro, sendo que o trabalho é braçal? Aí Deus tocou neles, eles oraram ao Senhor, e Deus curou aquela mulher. Aquela mulher voltou a trabalhar e passou a ser uma pessoa que ajudava ali na casa, na evangelização, e antes deles voltarem para o Brasil para rever familiares e arrumar a documentação que faltava para poder entrar na Itália e voltar para a Itália, essa mulher converteu ao Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. O trabalho lá, né,
teve fruto, mesmo não sendo local que eles iam, estavam só de passagem, mas os sinais seguirão, né? Aqueles que creem, louvado seja Deus. E lá na Itália também já teve uma alma que estudou Jesus num culto doméstico, porque estão fazendo um culto doméstico até que tenham condições de abrir o salão para começar o trabalho da Assembleia de Deus Missiones, lá na Itália. E assim, sucessivamente, temos trabalho na Turquia também, que está da mesma forma, começou com brasileiros, hoje estão lá os frutos, pessoas responsáveis, turcos, que já são obreiros e dão continuidade ao trabalho na Turquia. Louvado seja Deus. Olha que maravilha, irmãos. É muito gratificante isso. A gente vê o trabalho florescendo. Louvado seja Deus. Isso é muito maravilhoso, porque nós estamos fazendo o ídolo do Senhor Jesus aqui e fora daqui. Tá certo? Mesmo com dificuldades, mesmo com intempéries, mas Jesus está conosco, Jesus nos garante a vitória. Nós vamos ver também, falei com os irmãos sobre a questão McGraven, né? Sobre as pontes de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Vamos ver também as questões dos declínios, dos aclives missionários, né? Os ápices missionários, os declives, tudo isso é muito importante. Sobre a janela 1040, nós vamos estar vendo sobre isso, qual a importância de estarmos orando, estarmos investindo nessa área, pessoas que estão precisando de conhecer a verdade, ser libertos. Quantas pessoas hoje, por exemplo, os refugiados, ou mesmo nesses locais onde é muito difícil a permanência do missionário, Jesus está aparecendo em sonhos, em visões para essas pessoas estão se convertendo na janela 1040, em lugares mais complexos. Olha como Deus trabalha, irmãos, mas tem situações que nós precisamos estar à frente, tem situações que nós não conseguimos ir à frente, Deus trabalha. Nós temos ali na Coreia do Sul, na divisa com a Coreia do Norte, nós temos irmãos que colocam Bíblias numa sacola própria e com um balão, a Bíblia atravessa a fronteira e o balão já é programado para quando atravessar a fronteira, ele tem uma combustão rápida, aí ele queima e a Bíblia cai em território norte-coreano. O missionário não pode ir lá, mas a Bíblia está indo. Olha que maravilha, irmãos. Na Eritreia também, nós temos testemunhos de irmãos que se converteram na Eritreia, passaram muita perseguição, coisa mesmo que a gente não acredita, em pleno século XXI, pessoas serem esfoladas vivas, queimadas vivas, né? Outra hora ficar em container. Temos uma irmã na Eritreia, uma cantora, hoje cantora gospel, ela é uma bênção. Ela foi, assim que ela converteu, ela foi para um container na Eritreia, é uma área desértica, durante o dia um calor insuportável, à noite um frio muito grande, porque o container é metal, então o sol bate, ele esquenta, não tem sol, ele esfria, fica gelado. E a irmã ficou firme com Jesus ali até ser liberta, e para a honra e glória do Senhor Jesus, voltou e louva o Senhor, e conta o testemunho dela. Irmãos, é só Jesus. Tem situações que a gente não tem nem como imaginar, mas a gente, através do testemunho, a gente vai vendo que é só o Senhor Jesus mesmo. E nós? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos nos mobilizando? Né? Nós estamos preocupados em estar passando que temos problemas, sim, sendo cristãos, mas nós temos um Deus todo-poderoso que nos dá vitória em todo e qualquer problema. Muitas das vezes a pessoa está passando por algo difícil, mas é porque ela não conhece o nosso Jesus. E cabe a nós, que somos agraciados, que conhecemos o Evangelho, possamos estar passando adiante e falando que há solução para este mundo, que é Cristo Jesus. Que possamos, então, a partir dessa introdução, onde eu falei sobre várias situações, que possamos, então, estar envolvidos,
aprendendo sobre missiologia, aprendendo todas as técnicas, a questão da perseguição no Império Romano, quanta perseguição, irmãos, quanta dificuldade, mas Deus deu vitória e o Império Romano, ele acabou e a igreja continua. A igreja do Senhor continua marchando, não importa o que aconteceu, é difícil, é doloroso, é triste, a gente vê o que acontecia em filmes de época, a situação, a perseguição, pura e simplesmente por perseguir, porque todo governo totalitário persegue, porque ele não quer que a pessoa tenha o conhecimento, porque, conforme diz a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará em todos os sentidos. E por isso a dificuldade, mas o nosso Deus continua trabalhando, o nosso Deus continua agindo, mas nós temos que estar disponíveis para fazer a obra do Senhor. Nós temos que entender, estudar esse módulo, mas com o objetivo de voltar para nós mesmos, no sentido de o que eu posso fazer mais, o que eu posso estar agregando mais, em que eu posso fazer para que o reino do Senhor e o evangelho do Senhor seja ampliado, que ele vá, por exemplo, para a Judéia. A Judéia hoje, irmãos, não existe mais, mas de acordo com estudos, a Judéia é onde é a Palestina hoje, né? Samaria até os confins da terra. Então, imagine, irmãos, a gente às vezes pensa a Palestina com os judeus, com a dificuldade toda lá, Samaria tinha uma dificuldade entre os judeus e os samaritanos, mas nós também temos no nosso dia a dia situações adversas, que nós temos que entender que a situação adversa não é aquela pessoa, não é aquele colega de trabalho, aquele chefe, aquela colega de escola, aquele colega de faculdade, aquele membro da família, aquele vizinho. Nós temos que entender o que está por trás dele ou por trás dela. É o nosso adversário dificultando a nossa convivência, porque nós somos sal e luz. A luz, vocês podem ver que a luz não tem sombra. A luz, ela provoca sombra. Se você colocar, por exemplo, um móvel em frente a uma lâmpada, vai dar uma sombra daquele móvel. Mas a luz não tem sombra. A luz, ela resplandece. Se nós somos luz, nós temos que resplandecer. Onde passarmos, nós temos que ser luz, nós temos que resplandecer. Nós temos que transformar aquele ambiente por mais que seja trevas. Nós estamos passando ali, podemos sentir o peso das trevas, mas nós temos que seguir em frente com a luz acesa, a luz do evangelho, a luz do conhecimento, a luz que faz a diferença. E nós somos o sal. O sal, antes de você preparar o alimento, você vê o sal. Depois que você prepara o alimento, você não vê o sal, mas você sente o sabor do sal. Se tiver muito sal, você vai alimentar e vai estranhar, tá sal demais. O gosto do alimento não tá bom. Se tiver pouco sal, você vai sentir que tem pouco sal, mas existe recurso, você pode pôr mais sal. Mas se salga demais, complica a situação. Nós temos que estar na temperança ali, no equilíbrio. Jesus ensinou o equilíbrio, porque através do equilíbrio nós vamos demonstrando que somos diferentes e que através de sermos diferentes nós vamos mostrando para o mundo, para as pessoas, que temos um Deus todo-poderoso que nos norteia. Não somos perfeitos, não, estamos trabalhando para a perfeição, para chegar à perfeição de Cristo, porque nós somos humanos, tá? Mas vamos trabalhando, procurando fazer cada vez o melhor, cada vez de forma diferente, tendo reações diferentes, entendendo, né, o que está por trás de uma afronta, entendendo o que está por trás de uma dificuldade, entendendo que muitas das vezes Deus pode permitir acontecer para que possamos chegarmos mais a Ele, e muitas das vezes pode acontecer porque nós deixamos de vigiar em algum momento, ou para aperfeiçoarmos na fé.
E isso demonstra maturidade cristã. E com tudo isso, na nossa caminhada, nós vamos lembrar sempre de Jesus. Lembrar sempre de sermos sal e luz. Onde eu estou passando? Eu estou iluminando? Onde eu estou passando? Estou provocando sede? Eu estou demonstrando temperança? Eu estou demonstrando que sou uma pessoa, apesar de toda a dificuldade do ser humano, mas eu estou procurando melhorar, eu estou procurando demonstrar. Se eu errei, eu peço perdão, peço desculpa, mas eu não fico ali toda a vida remoendo aquela dificuldade, demonstrando para a pessoa, mesmo que a pessoa que está errada, mas você vai demonstrar que você é um servo do Senhor, você é um seguidor de Cristo, você é um missionário no seu dia a dia, quer você estando aqui, quer você indo lá fora, quer você orando e contribuindo para que os outros vão, mas você no seu dia a dia está fazendo a sua parte para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho um testemunho de uma missionária que, hoje em dia, irmãos, andar de avião é uma coisa mais simples, mais fácil, não é que seja barato, mas tem meios hoje, você pode dividir, você pode comprar passagem num horário mais complexo e que você consiga preço melhor. Mas antigamente era muito, muito difícil, não tinha essas facilidades de hoje em dia. E essa missionária tinha um sonho de viajar de avião. E sempre que ela era convidada, ela recebia passagem de ônibus e viajava o Brasil todo. Esse testemunho já tem uns 15 a 20 anos. E viajava o Brasil todo, não reclamava, mas sempre tinha esse sonho de andar de avião. E um certo dia, ela recebeu um convite e chegou para ela, naquela época, as passagens eram emitidas e enviadas pelo correio, não é como hoje, que é tudo online, né? Então, ela recebeu a passagem de avião, levou o maior susto, mas agradeceu muito a Deus e agradeceu a líder do que enviou para ela, era um trabalho das irmãs, e ela morava no Maranhão e o trabalho era em São Paulo. Aí ela ficou muito feliz, porque de avião é muito mais rápido, né? De onde teria que demorar mais tempo, fazer baldeações e tal. O avião, o máximo que tem é conexão, mas é rápido, não é tão demorado. Depende, mas em vista pela distância do Maranhão para São Paulo, a distância é bem menor de avião. Então ela chegou no aeroporto ali, ainda muito, digamos assim, com dificuldade, né? Foi com alguém conhecida, mas tudo era novidade. Chegou, passou tudo direitinho, foi passar de embarque, chegou lá. Quando ela estava entrando no avião, a comissária falou com ela, a aeromoça, não, a senhora é aqui, a senhora vai ficar aqui, nessa área melhor aqui, que é a primeira classe. Ela falou, meu Deus do céu, o que é isso? Eu pedi a Deus, queria tanto andar de avião, mas qualquer lugar estava bom, não precisa de ser essa classe especial, não. Aí sentou do lado dela, tinha um senhor muito bem trajado, e o senhor, a aeromoça chegava, perguntava se queria alguma coisa, e ela não queria nada. Ela falou, não, mas a senhora pode tomar alguma coisa, a senhora quer tomar água, quer tomar um suco? Ela pediu um suco, e o senhor pedindo só uísque, aquele negócio todo. E ela falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Isso aqui não é para mim, eu não sei nem como agir, eu estou achando que tem que esperar a viagem acabar e está tudo bem. E achando estranho aquele senhor, muito bem vestido, e só tomando uísque e tal. Aí, uma certa hora, ele falou com ela, eu tenho muito medo de voar, e eu tenho que voar, assim, tomando uísque, porque aí eu dou conta. Aí ela falou, você é mesmo, né? Tal. Mas ele não deu muita conversa, ela também ficou na dela, sem saber o que estava acontecendo, pedindo a Deus graça, né? Porque tudo novo para ela e tal. Aí chegou a hora do almoço, porque a viagem mais longa, ela almoçou no avião, e ele também almoçou e tal, aquela dificuldade, ela sem graça ali, e passou um tempo, após o almoço, ele pediu mais uísque, já estava estranho, né, porque tanto que estava se embriagando. Aí o Espírito Santo de Deus falou com ela, prega para ele. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu vou pregar para esse homem, meu Deus. Eu nem mal conhecia, esse homem há pouco conversa, só falou comigo que toma uísque, que tem medo de avião. Eu falei, prega para ele. Mostra para ele que todo e qualquer medo,
Com Jesus, vence. Jesus, eu sou Deus Todo-Poderoso, não tem mais. Aí ela, com muita dificuldade, pensou, meu Deus, como é que eu vou começar a pregar para esse homem? O que eu vou falar com esse homem? Como é que eu vou começar a conversar com esse homem? Esse homem tem ele não me dá abertura, só me falou que bebe uísque porque tem medo de avião, mas mais nada, cara fechado, aquele negócio todo, e nem para aeromoço ele dá muita confiança. Aí ela olhou na bolsa, por isso que é importante a gente estar sempre com um folheto na mão, sempre com um folheto temático, mas é importante, nós vamos ver também no decorrer das nossas aulas, a gente conhecer ali o que está no folheto, conhecer o que está sendo falado no folheto, ter conhecimento de causa, porque a gente pega o folheto, acha bonito, olha mais ou menos assim e entrega. Aí a pessoa vai e nos pergunta sobre o folheto, a gente não sabe. Aí vai, peraí, eu vou ver como é sobre o folheto, eu vou dar uma olhadinha aqui, pronto, já perdeu a oportunidade. A pessoa você demonstra para a pessoa que você não tem conhecimento daquilo que você está falando. Você não tem conhecimento daquilo que você está propondo para ela. Então, automaticamente, perdeu aquela oportunidade, é muito difícil. Claro, com Jesus você consegue reverter, mas é complexo, porque você não se preparou para tal. Jesus, a cada pergunta que era feita a ele tinha uma resposta. Nem que seja, muitas vezes ele perguntava e ele respondia perguntando, mas ele tinha sempre uma resposta. É importante, a sabedoria vem de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então ela conhecia o folheto, que era sobre o Titanic. Ela entregou para ele, falou assim, o senhor conhece sobre o Titanic? Sim, eu sempre li a respeito do Titanic, eu acho é uma situação muito complicada, como é que pode acontecer isso e tal, um navio tão preparado, um navio à frente do seu tempo, da sua época, e acontecer essa tragédia no Titanic e tal. Começou a ler o folheto. Aí no final do folheto estava falando que não importa o instrumento que você esteja navegando, ou veículo que você esteja andando, ou avião que você esteja sendo transportado, se Jesus não estiver à frente e não sustentar, aquilo não vai para frente. Aquele meio de transporte pode perecer e você junto. O homem começou a chorar. Mas aí eu conto na próxima aula o desfecho. Amém? Deus abençoe vocês. Estou deixando assim esse gostinho de quero mais para que os irmãos possam, então, assistir a próxima aula, que a gente vai começar já terminando esse testemunho tão tremendo da nossa missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus.